Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Voltei com a série Diabo, Homem e um Ser Espiritual que existiu desde Adão até o juízo de Deus, até a destruição de Jerusalém no ano chamado 70. Não é 1970, no calendário de Padre Júlio César, ou de calendário de Padre Gregório, mas sim do calendário de Júlio César. Esse ser não tinha corpo, não tinha rabo, não tinha chifre, era um ser invisível que atuava nas mentes humanas, tanto na vida dos gentios, tanto na vida dos hebreus, aqueles que tinham lei e aqueles que não tinham lei, que eram chamados de gentílicos, e aqueles que eram chamados de hebreus, que veio ali da descendência de Eber, a palavra hebreu. Então, nós vamos aqui prosseguindo. Eu li Apocalipse 20 mostrando que ele atuava sobre as nações, sobre os impérios. E vamos começar uma série de vídeos também falando sobre os filhos carnais e espirituais de Adão até Noé. Mostrar a você que também ele atuou de uma forma cruel, perversa, antes do dilúvio, naquele primeiro mundo que era totalmente diferente desse que vivemos hoje. Então vamos prosseguindo, direto à pista, Daniel, capítulo de número 7, vamos ver se é isso aqui, Daniel 7, para nós já prosseguir para frente. Essa é a 28ª parte, vamos ver aqui Daniel, Daniel capítulo de número 2, versículo 32, para nós já prosseguir. Eu falei Daniel 7, não, Daniel 7 não, Daniel 7 foi os 4 animais, nós estamos falando da estátua. Vamos lá? Que também é a mesma visão, mas de forma diferente. É a mesma visão, mas de forma diferente. Então vamos lá, meus queridos irmãos, que diz isso aqui. Daniel capítulo 2, versículo 32 em diante diz assim: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava falando de impérios, os pés parte de barro, parte de ferro. Você estava falando do que, Fernando? Estava falando de império, que era o império do passado. Estava falando de barro, que era os bárbaros, que trariam a república. É isso que Daniel está vendo em sua visão, que a república começaria pelos bárbaros. Aonde que estavam os bárbaros, Fernando? Eles estavam localizados hoje na atual Europa, que é chamada Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Aonde estavam os bárbaros? Na China, no Japão. Eles se reuniram contra o Império de Ferro. E que Deus mostrou na visão que não se misturava. Por quê? Porque um era mais fraco do que o outro. Ferro não mistura com barro. E que nesses dois pés, com 5 dedos de um lado, 5 dedos de outro, essas duas pernas de ferro, perna esquerda e direita, estavam mostrando a Roma oriental e a Roma ocidental. E que a Roma ocidental e a Roma oriental, figuradas nos bárbaros, iam se entrar entre eles em conflitos, e um ia acabar com o outro. Os irmãos estão entendendo? E isso não aconteceu logo, rápido, isso aconteceu no ano 476, onde os bárbaros exterminou com o império chamado Império Romano, que começou lá com Romo e Rêmulo, 753, outros dizem 710, 11, que começou lá com
aquela loba dando mamar aos 2 irmãos gêmeos lançados, abandonados no rio, aonde aquela loba cuidou deles, amamentou eles, e ali eles cresceram, e Rômulo teve uma parte de terra ali na Roma, que ele era descendente de Jafã, ele era descendente de Jafé, pela história bíblica de Gênesis 10, ele ganha um pedaço de terra chamado Monte Palatino, enquanto seu irmão, uns dizem que ele matou seu irmão Remo, outros dizem que ele foi para a guerra e morreu. Mas antes disso acontecer, diz a história, Tácito e Suetônio, diferente do historiador grego Heródoto, que eu já contei a história da Pérsia, do Ciro Grande, de Dário, de Artagés, de Assuero, esses historiadores dizem que aonde começa essa guerra, que eles são abandonados ali no rio, é a guerra de Troia. Os irmãos já viram os filmes aí, a guerra de Troia. Então, nós entra no Quarto Império, dizendo que a Grécia com a Atenas foi muito poderosa. Nós vemos o capítulo 8 de Daniel, da visão do bode do carneiro, que houve 4 generais e que houve um bode com chifre no meio dos olhos, grande, que foi quebrado e nasceu 4 no lugar dele. Esses 4 eram os 4 generais. Esses 4 generais morrem, eles são mortos. Eu vou aqui para frente, vou prosseguindo, senão no vídeo não vai dar, porque nós temos aqui 30 minutos, não dá para concluir tudo isso. Vou falar só de generais, título. Eles morrem e eles, no lugar desses generais, 4 chifres, nasce, só os irmãos lê Daniel 8, a visão do bode do carneiro. Nasce um homem, que eu já falei também, um chifre no meio deles são derrubados, e ele nasce um que ele cresce para o ocidente, ele cresce para o oriente, ele cresce até para o céu. Ele vai fazer guerra contra os príncipes, ele vai fazer guerra contra os santos. Ele cresce para a cidade santa, diz a visão de Daniel. Ele estava falando, Deus estava revelando a Daniel que dentro da Grécia, depois da morte de Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande não foi um conquistador. Alexandre o Grande, ele só cuidou, ele foi um administrador daqueles que foi conquistador, como foi Ciro. Ciro que foi o conquistador, e ele admirava Ciro Grande, que era da Pérsia, que veio de Elão, e ele administra tudo aquilo que o Império Persa deixou. Mas ele não foi um conquistador. Ele constrói alguma cidade, como nós conhecemos Alexandria, onde a Cleópatra, a gente sabe a história de Cleópatra egípcia. Então, Alexandre o Grande admira o Ciro e manda reformar lá, manda punir aqueles que destruíram o túmulo de Ciro. E depois ele morre, e vem esses 4 generais, depois vem esse chifre pequeno que tipificava, que simbolizava já aquele que estava dentro do próximo império, que foi o próprio Nero, da dinastia augustiana. É tanto, meus irmãos, que a gente vê a linhagem dos gregos e a linhagem dos romanos com o aparecimento do império, ali com Rômulo e Remo, que até hoje na bandeira da Roma tem esse símbolo no logotipo da bandeira, que é 2 crianças mamando no peito de loba. A gente vê a história com a Bíblia, é uma só. Você está vendo como Deus é maravilhoso, é poderoso? Podem tentar falar Roma criou a Bíblia. Podem tentar falar que Roma manipulou, que Roma acrescentou, porque tem um monte de irmãos em graça aí que entrou nesse negócio aí já. Aqui foi tudo mexido, foi acrescentado, foi tirado, foi eliminado. Aqui foi tudo coisa de homem. Só veio até aqui. Meus irmãos, para com esse negócio. Nós somos ensinadores da história verdadeira. Nós somos ensinadores para clarear
as mentes dos queridos irmãos que estão dentro das religiões chamada cristianismo, judaísmo, islamismo, qual é o maior que eles dizem? Islamismo, cristianismo, judaísmo, em diante. Deus nos colocou aqui para clarear, iluminar através de Deus, o Espírito de Deus, a mente desses irmãos. Porque se a religião do cristianismo diz uma coisa, a religião judaica diz outra, o Islã diz outra, isto é confusão, isso é polêmica. E aqui no canal Yahushua, ainda para sempre, não temos polêmica. Tem irmãos que saiu do sistema, desses sistemas que eu citei, muitos deles, até o Neo, o PEL, Pentecostal, um monte de nome, Pentecostal, Neo, eu também saí de lá. Mas Deus nos trouxe aqui para iluminar, trazer o conhecimento verdadeiro. E muitos não gostam de aprender, muitos não gostam do ensinamento, muitos não gostam do ensino, da história, muitos não acreditam nos livros banidos, foram tirados de vocês, para vocês não conhecerem a verdade. Mas nós estamos aqui nas plataformas digitais, através de Deus, do Espírito, para transmitir esse conhecimento para quem quer, para quem escolher, para quem quer conhecer mais o Criador na sua essência, a história na sua essência. E muitos estão dizendo que foi acrescentado. Vocês podem ver todos os vídeos, você pode ver todos os ensinamentos que tem na religião, vocês têm liberdade para ver, sim, claro, mas vocês têm que tirar o perfeito entendimento. Não adianta você pegar o livro de Isaías, capítulo 9, lógico que é uma profecia para aquele tempo, era uma profecia para Acás, claro que era, que ele nasceria, mas só que a expectativa daquele povo do tempo de Acás, qual era a expectativa que eles tinham, irmãos judaizados? Vocês que dizem que Roma criou o Novo Testamento, os 4 evangelhos, qual era a expectativa que aqueles hebreus, que aquele povo tinha? Qual era a expectativa que eles tinham? Eles tinham a expectativa do Messias. Tinha ou não tinha? Tinha uma expectativa de um homem nascer, o Filho de Deus, o Messias, nascer e resolver os problemas que eles estavam enfrentando, porque era uma promessa feita pelos profetas há muito tempo, era a geração deles. Qual era a expectativa? Era do Messias. E quando Acás nasce, eles esperam que Acás seja o Messias. Não é assim, irmãos judaizados? E vocês, irmãos, que se dizem cristão, tomem cuidado. Eles esperavam, mas Acás não era. A profecia foi feita, sim. E aí eles vão lá para Mateus, e aí eles vão rejeitar o Novo Testamento. Eu estou entrando nisso aqui porque eu já vi isso aqui, meus irmãos. Eles vão lá para Mateus 1:23, se eu não me engano bem, que eles dizem, eu quero que rapidinho aqui para nós já dar prosseguimento aqui sobre o Império Romano. É para que os irmãos tomem cuidado, que vocês não podem entrar na religião chamada judaica. Também vocês não podem ficar na religião chamada cristianismo. Vocês têm que, dentro de vocês têm que ser manifestado dentro de vocês, irmãs e irmãos. Dentro de vocês tem que ser manifestado o reino de Deus. Esta é a verdade. Vamos ver Mateus capítulo 1. Olha o que eles dizem disso aqui. O que eles ensinam. Mateus capítulo 1:23. Vamos ver se é isso mesmo. Eu creio que é isso. Vamos lá. Tem que mostrar a cobra, matar a cobra e mostrar o pau para a cobra morta. Este é o canal Yahushua reina para sempre. Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. 1:23.
Olha só. Eles ensinam isso aqui, que esse Mateus aqui, eles falam que foi o Jesus romano. Tudo é o Jesus romano, né? Sim, o Jesus romano é esse branco aí, de olho verde, que eles pintaram, né? Esse é, com certeza, o brancão, bonitão dos filmes de Hollywood, das novelas, das mídias. Esse é o romano mesmo. Mas esse aqui dos 4 livros históricos, Yahushua, esse foi o verdadeiro. Esse perdoou os hebreus da Bíblia. Esse perdoou as 2 tribos, Benjamim e Judá, que estavam lá naquele tempo. Esse perdoou aquelas 10 tribos que foram espalhadas quando eles foram levados cativos para a Babilônia. De lá foi chamada as 10 tribos de Israel, a Israel do norte foram espalhadas. Até aqueles foram perdoados quando ele veio. Aí eles dizem, olha o que diz lá em Mateus 1,23. Olha o que Roma fez. Manipulou as escrituras. Criaram a escritura para enganar e criar o cristianismo. Mas eu vou mostrar que não. Versículo 22 em diante. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Vem aqui, meus irmãos. Eu quero dizer aos irmãos judaizados que aqui não foi manipulado. Porque quando o concílio de Nicéia separaram aqueles que eles deram o nome de apócrifos e deram o nome de canônicos, que eles baniram, porque até o próprio concílio de Nicéia separaram a Torá, porque a Torá foi separada por Roma também. E não vem falar que foi os judeus que separou, não. Foi o concílio de Nicéia também. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, foi eles que separaram e chamaram canônicos. Quando eles separam isso que foi achado, escrito, eles não inventaram, porque eles entenderam que aquele povo esperava já o Messias. Eles esperavam o Messias. Esperavam ou não esperavam? Esperavam. Mas acaso era o Messias, irmãos? Não. A profecia foi feita do Messias, do escolhido. Mas acaso era o escolhido? Não. E quem era o escolhido? Quem era o ungido? Era Yahushua, que depois de 500 anos depois, eu acredito, ele nasce. E quando ele nasce, o concílio de Nicéia dá o nome da mulher de virgem, porque Mariem, tanto ela era virgem e tanto ela era jovem. Vice-versa, era jovem e virgem. Você está entendendo, meus irmãos? Ela era virgem e jovem, jovem e virgem. Enquanto aquela mulher lá de Isaías capítulo 9, a profecia feita, que era Cas que ia nascer, aquela mulher era simplesmente uma jovem. Ela era uma jovem. Mas não está dizendo que ela era uma virgem lá. É porque o cristianismo tem confundido isso. Mas para se cumprisse, por que se cumprisse a profecia que o profeta disse? Ele diz, olha, como manipulado, porque até ele colocaram até o profeta Isaías lá, o profeta da Torá, no meio daquele livro inventado, aquela história da carochinha. Ele chama a história da carochinha.
Colocaram até o profeta lá da Torá no meio. Sabe por que o Concílio de Nicéia colocou isso aqui? Não foi acrescentado, viu, irmãos em graça? Que se diz que foi acrescentado. Eles colocaram isso aqui para que se cumprisse. Por quê? Porque eles entenderam que aquele povo lá, de 500 anos antes de Cristo, a ponto C, estava esperando o Messias. Então eles colocou o profeta Isaías aqui nos 4 evangelhos para mostrar que naquele momento a profecia cumpriu no nascimento do verdadeiro Yahushua de Nazaré, não daquele que nasceu acaso lá no livro da lei do profeta Isaías, do verdadeiro Yahushua de Nazaré, não do Mashiach, não do Messias que virá para resolver problema da República, resolver problema da guerra da Ucrânia com a Rússia, para resolver problema do capitalismo. Não, esse daí que vai vir para construir o terceiro templo, não. Esse não veio construir o terceiro templo. Esse veio para mudar a alma do homem. Dentro do homem mudou as nossas almas. De criaturas, de almas adâmicas, ele colocou uma nova alma em nós. E hoje somos todos filhos dele. Perdoou eles dos pecados deles. Esta é a palavra da verdade. Não tem história criada por Roma. Não tem história de Flávio Josefo, criada por Flávio Josefo. É só ter os olhos iluminados. Porque toda a profecia tipificava o nascimento de Yahushua. E eles esperavam Yahushua, o Messias, para resolver problemas carnais, assim como foi Acas. Assim como foi Yahushua, que veio, e eles, os fariseus, escribas, essênios, celotes, aquele povo que disse: o sangue desse homem caia sobre nós, escrita nos 4 evangelhos. Eles queriam que Yahushua mandasse fogo do céu. Eu sou o Messias, eu sou filho de Deus, liberta nós de Roma, de César, de Augusto, liberta nós. Mas ele não veio fazer isso, viu, irmãos judeus? Ele veio mudar a criação. Ele veio restaurar a sua criação, que era totalmente dominada pela carne, e o ser espiritual atuando. Ele veio eliminar o ser espiritual, eliminou, condenou a alma, queimou a alma no fogo eterno, no fogo do inferno. Purificou, queimou. Enquanto as almas que acreditaram nele foram ajuntadas no celeiro. Isso é importante para nós aprender no canal Yahushua Reino para Sempre. Porque a Bíblia não precisa de nenhuma defesa. A própria Bíblia defende a mesma. Os próprios apócrifos, os banidos, defendem eles mesmos. Os 4 evangelhos defendem. Não precisa o cristianismo defender. Daniel capítulo 2. E a perna esquerda e a perna direita, Roma oriental, ocidental, os 10 dedos, igual eu falei, Ciro morre antes de entrar em Roma, e nasce Antíoco Epifanes, que fica no lugar dos 4 generais, dos 4 chifres de Daniel. E ele agora vai crescer, vai pelejar contra os santos. Ele cresce até o céu, diz a visão, que ele vai fazer guerra contra os santos e vencê-los. Por quê? Por que vencê-los? Porque quando o povo desobedecia a lei, aí o ser espiritual, ele usava a lei para matar, para fazer idolatria. Ele usava a lei. Nós estamos chegando já no reino de Deus, meus irmãos. E Antíoco Epifanes, ele é um politeísta gentílico,
que depois, mais tarde, tipificava aquele que nasceu dentro do império do monstro de dente de ferro, que era da dinastia Augustiana. Ele tipificava ele, que foi Nero, aquele que nasceu lá no ano 37, que já falamos da história dele, que foi cruel, família cruel, terrível, e que reinou de 54 até 68, até o ano dos 3 imperadores lá em Roma. Ele tipificava, e ele nasce ali para enfrentar e vencer aquele que estava em desobediência à lei. E o ser espiritual atua na vida desse homem, como atuou totalmente na vida de Nero, que foi Antíoco Epifanes. Só os irmãos estudar, buscar aí no Google, para os irmãos tirar suas conclusões. E ele cria os Zeus. Ele vai até o templo lá, na época da lei, leva porcos, mata porcos lá dentro do templo, sacrifica porco a Zeus, dentro do templo onde estava as tábuas da lei, as escritas, o tabernáculo que foi levado para lá. Mata os hebreus bastante. Ele é um profano, ele profana o templo em Jerusalém. E foi achada uma estátua de Antíoco Epifanes com o nariz quebrado, porque diz que na sua morte ele morre de câncer, e o câncer começa a comer ele todinho. Diz a história que o câncer começa a comer Antíoco Epifanes até o último estado da sua vida. Tipificava quem? Nero. E vai chegando agora Troia, a guerra. Alexandre o Grande morre. Ele administra o que o Ciro conquistou, o escolhido de Deus ungido. Troia é abandonado, Rômulo e Remo. Ele ganha o Monte Palatino, conquista, e vem reis e reis e reis e reis. Chega agora o momento de Júlio César, que faz guerra com os piratas, vem da descendência, é o quarto animal. É a perna, as 2 pernas da estátua. É agora os 10 dedos, os 10 reis de Roma, aonde um deles é o anticristo. 10 chifres, um animal, o quarto animal, que derruba 3 chifres, que derrota. É os 10 dedos da estátua misturada com ferro e barro, não dão liga, não se mistura, não dá lodo. Império fraco e império forte. O fraco vai derrotar o forte. Os bárbaros derrotam o forte. O ferro acaba. 476. E chega a República Federativa de cada país hoje. Os 10 dedos, lá vem o Império Romano, quarto animal, Caio Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitério, Vespasiano e seus 2 filhos que não foi contado, Domiciano, que era general, e um que foi contado, narrado na Bíblia, em Daniel 9, que foi Titos, o príncipe do povo que há de vir, destruirá a cidade. Ele com seu povo. Os 10 dedos, 10 reis. Um da dinastia Flaviana,
e 6 da dinastia augustiana, que foi chamada os 7 cabeças da besta. Os irmãos conhecem a história de cada um deles, a história de Caio, Júlio César, de Augusto, de Tibério. Eu já falei um pouco, mas eu narrei mais a história do profano, que foi o anticristo chamado Nero, que matou a sua mãe, sua esposa, sua amante, que matou seu irmão, que matou os senadores em Roma, que colocou fogo nos cristãos vivos, que degolou Pedro de cabeça para baixo, que degolou Pedro primeiro, depois colocou ele de cabeça para baixo. Era assim que eles faziam mesmo, foi isso mesmo. Depois mandou degolar Paulo, Shaul. Este que queria parecer Deus, o intento do mal, sentar no trono de Deus, eu sou Deus, filho da perdição. E a mulher, a Jerusalém, os fariseus, escribas, aqueles que não escolheram ser salvos, que rejeitaram o Messias, que disseram, o sangue desse homem caia sobre nós. Aquele que Jesus disse, o Caifás, o religioso, né? Como é que fala? Aqueles que gostavam de se mostrar que era religioso, que era perfeito, que era santo, que usava a lei, os escribas e fariseus, aqueles que falam tanto na Kipá, né? Vocês vão ver o Filho do Homem vindo na nuvem do céu com os anjos. Eles olham, o Caifás, o sumo sacerdote, diz, esse homem, ele passou do limite. Ele está dizendo que vai vir nos julgar agora. Ele vai trazer o juízo sobre nós. Ele está louco. Nuvem, juízo. E está dizendo que vai vir com os anjos de Deus para nos julgar. Sacerdotes. Sumos sacerdotes. Mata esse homem. Este é o Yahushua dos 4 livros históricos. Esse é o Jesus que perdoou os pecados deles. E vai chegar agora o reino de Deus. Vamos voltar com a 29ª parte. Que ele disse, o reino de Deus, ele veio pregar o evangelho do reino. O reino de Deus é chegado. Está na estátua. Eu vou mostrar para vocês. Que os 10 dedos caíram. Não só os 10 dedos, mas o cérebro, a mente, a cabeça de ouro, também o prata, peito de prata e 2 braços, o bronze, o quadril, as 2 pernas de ferro, oriente e ocidente de Roma, pés e bárbaros e romanos, e 10 somente. E ia chegar agora o reino de Deus. Voltarei para terminar com a 30ª parte de Rabo Homem e um ser espiritual que existiu. Acabou o império humano, o poder humano, e ia chegar agora o poder somente de Deus, que é o reino. Tô indo. Não perca, um abraço a todos.